Meu pai era muito famoso no futebol amador, ganhou vários prêmios, então ele era um profissional de futebol amador muito conhecido. Então, quando eu fui para o campo de jogo acompanhá-lo, me receberam muito bem. Eu acho que isso eu quero trazer, assim. Comecei de uma maneira muito intuitiva, né? Com meu pai, eu era mesária, aí teve um dia que faltou um assistente, aí ele falou para mim assim: "Olha, Ana, você vai pegar a bandeira agora. Quando o pai levantar a mão e apitar, você levanta a bandeira também." Foi assim que eu aprendi a bandeirar na prática, sem curso, sem nada. Foi o meu primeiro jogo dessa maneira. Depois eu fui fazer meu primeiro curso na Liga Hortolandense de Futebol, isso no ano de 95, e já em 97 eu fui para a Federação Paulista, me formando em 98, né? E 99 eu estreiei nas categorias de base. Aí eu como chefe de delegação, aí com a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos 2016 aqui no Rio, que foi uma grande experiência. Aí casando, né, não só a experiência de campo que eu tive nos Jogos Olímpicos de Atenas em 2004 como árbitra, e tive a honra de voltar em 2016 como chefe de delegação da seleção feminina, já no papel como gestora. Então, eu sou muito grata a Deus. E falando um pouco do preconceito, Márcio, que você falou, eu não senti no início da minha carreira, eu senti depois, quando eu fui profissional. Aí eu já estou trabalhando como observadora VAR, né, que é uma função que foi criada para monitorar os profissionais da cabine VAR. E, e eu senti muito mais preconceito dos meus pares quando eu fui para São Paulo, no profissional, porque no amador, como eu falei, eu era bem aceita, era novidade, meu pai era muito conhecido, então eu não senti tanto peso quando criança, né, vamos falar assim. Eu comecei a sentir o peso do preconceito, do machismo, com 18, com 19 anos, quando eu venho para São Paulo, quando eu retorno para minha cidade mãe, para fazer o curso na Federação Paulista. E uma coisa que eu falei em um dos podcasts que eu participei, Marcos, é interessante, acho que você vai entender o que eu vou falar. Quando eu me destaquei como árbitra, ao invés de eu ter apoio para continuar crescendo, eu comecei a receber pressão, e pressão em cima de pressão. A ideia, acho que era me desestabilizar para que eu perdesse a minha qualidade técnica, né? Então, eu sempre digo que a mulher, quando ela vai crescendo, em vez dela receber apoio, ela é testada cada vez mais. E aí a gente tem que ter essa inteligência emocional para lidar com essa cobrança. E eu digo mesmo, quando eu fui gestora aqui em São Paulo, graças a Deus foram 4 anos, sim, cometemos equívocos, mas muito mais acertos do que erro. E quando a gente acha que está crescendo, que está avançando, algo acontece e a gente acaba saindo do circuito. Então, eu acho que com nós, mulheres, acontece muito mais isso do que com os homens. Não que não aconteça com os homens, não é isso. Mas eu acho que com a gente ainda acontece de uma maneira muito comum e que não deveria ser. Eu acho que a gente tem apoio, ter a mesma atenção como o profissional masculino que está crescendo também, né? Assim, a gente aceita um homem que bate na mesa, mas a gente não aceita uma mulher que é firme, seja no campo de jogo, seja na gestão. Então, eu sofri um pouco com isso, mas acho que hoje a gente tem inteligência emocional e maturidade para entender que isso faz parte da nossa cultura, infelizmente,